Dentro da sua perspectiva, qual é o fim da teologia? Para que a teologia serve para a vida do ser humano? Ótima pergunta, cara. Vamos começar com essa, que essa é muito boa, muito importante. Acho que todo crente precisa ter um rumo nessa resposta aí. Em resumo, eu diria que teologia serve para nos aproximar de Deus e para guiar as nossas vidas. Nós temos, nas grandes religiões, assim, principalmente que lidam com figuras divinas, nós temos um tripé que o pessoal chama de divindade, culto e moralidade. Então, se a gente pegar essas três coisas aqui, a religião cristã se baseia nessas três coisas, nós temos o divino, nosso Deus, nós temos o culto, como nós adoramos, como nós prestamos culto a essa divindade, e nós temos a moralidade, construída a partir dessa visão de Deus, construída também a partir do culto que nós temos aí. Nós temos a moralidade da vida, a ética da vida, a forma de viver e viver a vida. Então a teologia impacta nessas três áreas. Então eu preciso saber quem Deus é. Qual é o meu Deus? Qual é o Deus que eu creio? Qual é o Deus que eu adoro? Porque conhecer a Deus já traz implicações sobre como eu devo viver. Então, Deus quer assim, Deus gosta assim, Deus é assim, esse é o caráter de Deus. Então, a teologia nos apresenta tudo isso. A teologia nos apresenta a forma como Deus deseja ser adorado. A teologia nos dá uma forma correta de adoração, de liturgia, de aproximação de Deus, de comunhão com a igreja. É a teologia que guia tudo isso a partir da divindade. E essas duas coisas, quando a teologia molda a nossa visão do divino e a nossa prática de culto, ela molda obrigatoriamente a nossa visão de vida e a nossa prática de vida. Então, nessa moralidade, nessa ética, nesse propósito de vida, é a teologia que vai responder aquelas perguntas que a humanidade faz. De onde nós viemos, para onde nós vamos, qual é o nosso propósito aqui, o que nós estamos fazendo, quem eu sou, qual é a minha identidade. Então, nesse tripé, nós precisamos da teologia, do estudo sobre Deus, do olhar para Deus, para entender o Senhor, a vontade dele. Então, estudando a teologia cristã, a partir da Bíblia, nós entendemos, né, tanto a criação, o universo, Deus, como adorá-lo e como viver. E nós encontramos propósito, que é o que falta para as pessoas hoje. As pessoas hoje carecem de identidade, de significado, de propósito, da motivação certa para viver, do objetivo certo de vida, né? Do porquê eu me levanto todo dia, o que eu estou fazendo enquanto eu faço essas coisas da vida. As pessoas carecem muito disso. O mundo tem dado respostas perigosas, respostas erradas sobre isso. Muita gente assumindo identidades erradas, propósitos pequenos demais não trazem satisfação. E a boa teologia nos aponta para tudo isso. Nós temos uma vida plena, saudável, né, com a visão correta de Deus, do culto e da vida. Muito bom, muito bom. Isso que eu ia falar. Logicamente que você vai falar que a importância é muito importante, mas dentro da sua perspectiva, qual é a importância do ensino teológico para as crianças? Porque geralmente a gente tem o conceito de ensino teológico e é que você tá num contexto batista, né? Nosso contexto mais carismático ali e tal. A gente percebe que quando você usa a palavra teologia, até mesmo num culto de domingo, a galera dá uma retraída, dá um susto, porque a palavra teologia ela vem carregada de diversos conceitos, na verdade, pré-conceitos que não dizem respeito a ela somente ali, mas, tipo assim, eles pensam algo acadêmico, algo mais enrijecido, e teologia é a vida comum da igreja, é o que corre nos corredores da igreja ali. E como que a gente lida, então, com a teologia para as crianças? Qual é a importância disso para você? Tipo, como que você senta com seus filhos e fala sobre teologia com eles? Cara, de novo, teologia molda as nossas vidas, né? Quão mais alto é o nosso propósito de vida, quão mais elevado ele é, no sentido de bondade, verdade, beleza, no sentido de propósito bom, mais nós desenvolvemos bons hábitos e mais nós florescemos as virtudes nas nossas vidas. E qual é o propósito mais elevado do que viver para a glória de Deus, do que conhecer o Senhor? Então, se eu tenho esse propósito, eu conheço a Deus, se eu tenho o propósito de viver para a glória dele, de obedecê-lo, de viver a missão dele aqui, isso vai me dar virtudes cristãs, valores cristãos, isso vai desenvolver a minha vida, o meu propósito. E com a criança não é diferente. É quando ela está sendo formada, é quando ela está entendendo quem ela é, o mundo que ela vive, o porquê que ela está aqui. Então nós precisamos apresentar as verdades de Deus, a beleza de Deus, a bondade de Deus, para que isso faça florescer nela, né, esse desejo pelo Senhor, né? Nós precisamos apresentar o Evangelho, nós precisamos fazer florescer as virtudes, os valores cristãos. Então, desde cedo é muito importante a gente ensinar isso. E nós vamos fazer isso, logicamente, na linguagem da criança, né? A gente não vai dar uma de teólogo acadêmico com as crianças, né? A gente não vai ler livros complicados com crianças. Por isso a importância de obras infantis que falem de teologia, que falem de teologia por meio das histórias, né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Andrew Peterson. Ele escreveu
uma série de histórias infantis, infantos juvenis, né? Que se chama a Saga Windfarer. Que a Pilgrim tem os audiobooks, né? A Trinitas publicou, foi traduzido para o português. E ele tem uma frase muito boa, que ele diz assim: você quer que uma criança conheça uma verdade? Fala a verdade para ela. Conta para ela essa verdade. Mas você quer que uma criança ame a verdade? Conta uma história para ela que tem essas verdades, né? C.S. Lewis defendia isso demais, Tolkien também defendia a mesma coisa. Lewis dizia que as histórias têm um poder didático muito grande, né? Então, quando você escreve histórias com teologia, histórias com valores, quando você escreve livros na linguagem da criança, você vai, desde cedo, falando sobre isso e desenvolvendo. E nós, pais e mães, família, avós, nós temos que estar envolvidos nisso. A igreja, os pastores, ministério infantil, nós precisamos estar envolvidos no discipulado das crianças desde cedo, com boa teologia. Boa teologia na linguagem delas, mas boa teologia. Quantos anos tem seus filhos? Meu mais velho tem 5, tá bem pertinho de fazer 6. E aí, as minhas 2 filhas, uma tem 3 e a outra tem 1. Como é que chama o mais velho? É Davi. Mas, meu amigo, muito obrigado, cara. Obrigado. Segundo podcast aqui no Desascope. A gente brinca no terceiro, você já fica íntimo e paga um boleto. Olha aí. O Vitor Fontana, ele veio aqui 3 vezes. Eu falei, cara, deixa seu e-mail que a gente vai encaminhar um boleto, você faz parte da família. Quero pagar esse boleto aí, cara. Pago com gosto. Venha mais vezes. Muito obrigado. E como que a galera encontra o seu livro? Cara, esse livro, ele tá na loja online da Pilgrim. Né, você pode comprar lá. Tá na Amazon também. Tem na Amazon. Tem algumas livrarias cristãs, especialmente aqui em São Paulo, né? A gente vai vender também lá em Fortaleza, fazer o lançamento. Eu tô aqui em São Paulo pro lançamento do livro, a gente vai lançar lá em Fortaleza também. E vai ter na Pilgrim. Na Pilgrim também vai ter o e-book e o audiolivro. Hoje eu tava gravando lá com a minha voz o livro. E indico aí pro pessoal conhecer, fazer teologia para crianças. A Trinitas, a Thomas Nelson, algumas editoras brasileiras têm investido em teologia para crianças, né? Eu espero um dia escrever um livro de teologia sistemática para crianças. Que legal, né? Então, invista na vida dos filhos aí. Eu gosto muito do texto de Efésios 6, comecinho ali, que diz que os pais devem criar os filhos no Senhor. Né? Pais e mães devem criar os filhos no Senhor. Isso é muito importante. Se um pai acerta em todas as áreas de proteção, de provisão, de carinho, mas falha nessa, ele tem falhado em tudo. Né? Então nós precisamos, como pais, principalmente homens, também de participar da vida dos filhos e de criá-los no caminho do Senhor. Muito bom. Como que a galera te encontra nas redes? Cara, eu tô principalmente no Instagram, no Twitter, @PedroMCP. É meu nome, né? Pedro Mariano Chaves Pamplona. Então, PedroMCP. É a mesma coisa no Instagram e no Twitter, me sigam lá. E eu tenho um podcast também, que é a Biblioteca Pamplona. Falo dos meus livros, dos meus estudos, de temas do momento. E você pode assistir, ouvir, né? É só áudio, ouvir no Spotify, principalmente. Ou tem em várias plataformas também, Google Podcast, Apple Podcast, só procurar lá. Show de bola. Obrigado, mano. Valeu, cara. Valeu, Léo. Mais vezes, sempre que estiver em São Paulo, sem dúvidas aqui. Uma casa, e vai ser muito legal quando você vier aí poder dar um pulo na escola pra falar com os alunos lá também. Vai ser bem marcar demais, isso. Um dia. Muito bom. Muito obrigado pra você que ficou até o final. Não se esqueça de deixar o seu comentário, o seu feedback. E, aliás, pode deixar aí sugestões de pessoas que possam participar dessa mesa de comunhão, dessa mesa de diálogo com a gente. No mais, Deus abençoe você e não se esqueça jamais a sua vida. Você é uma cópia de Jesus. Obrigado.